Vocês conhecem a história de Nimrod? Bom, Nimrod, ele, segundo a Bíblia, né, que faz referência no livro de Gênesis, capítulo 10, dos versículos 7 ao 10, fala um pouquinho quem foi Nimrod. A Bíblia não dá muito detalhe sobre esse personagem, mas dá algumas pistas pra gente. A Bíblia fala que ele foi caçador, foi um homem valente, e, e foi o fundador de algumas cidades. Entre elas, ele fundou Babilônia e fundou também a cidade de Nínive. Nimrod também ele estava na liderança da construção da Torre de Babel. Não sei se você já ouviu falar da Torre de Babel, mas é uma torre onde os habitantes, naquele período eles diziam e falavam uma mesma língua, e queriam fazer uma torre que chegasse até os céus. De começo, aquela construção era apenas para protegê-los dos animais que ali estavam, ficar no lugar alto, longe dos animais. Porém, depois a ambição de Nimrod, ele falou mais alto e ele aproveitou disso para poder fazer uma torre onde ele pudesse estar acima de todos. Tá? Bom, Nimrod era filho de Cã. Cã era filho de Noé. Noé amaldiçoou seu filho Cã, expulsou da terra. E Cã então se casa com uma mulher chamada Semíramis. E desse relacionamento nasce Nimrod. Nimrod era caçador, como eu disse, e matou o próprio pai, né? Matou Cã. Bom, depois que Nimrod mata Cã, ele casa com a sua mãe Semíramis. Tá? Depois que ele casou com sua mãe Semíramis, o seu tio matou Nimrod. Porém, Semíramis, em vez de contar a verdade para o povo, ela espalhou que Nimrod não tinha morrido. Espalhou que Nimrod tinha ido para o céu. Porque Nimrod se tornou tão poderoso na terra que ele acabou se taxando como o Deus. E não qualquer Deus, e sim o Deus Sol. Então Nimrod começou a ser adorado como Deus Sol após a sua morte. Tempos depois, Semíramis, ela engravida. E ela conta que aquela gravidez foi uma visita de Nimrod. Nimrod, ele se reencarnou e a engravidou. Dessa gravidez nasce um menino chamado Tamuz. Tamuz cresce e, como pai, também se torna um caçador. Porém, um belo dia, uma das suas caças o mata e dias depois, sua mãe foi procurá-lo e encontrou seu corpo morto em cima de um tronco apodrecido. Bom, Semíramis então reúne toda a aldeia e pede para que essa aldeia, durante 40 dias, jejuasse e chorasse a morte de Tamuz. Porém, Semíramis, ela disse que Tamuz tinha retornado ao seu lugar de destino, ao seu lugar de origem, melhor dizendo, que era o céu. Ele voltou a ser o Deus Sol. Nesse tronco apodrecido que Tamuz foi encontrado, esse tronco nasceu tinha um pedaço de pinheiro nesse tronco. Semíramis, então, aproveitando isso, disse que aquele pinheiro era a representação de Tamuz. E como homenagem ao Deus Sol, Semíramis, então, disse a toda a aldeia que todo dia 25 de dezembro, que foi o nascimento de Tamuz, Tamuz nasceu nesse dia 25 de dezembro, segundo a tradição babilônica, né, que diz que a data do nascimento de Tamuz foi dia 25 de dezembro. Então Semíramis disse que todo dia 25 de dezembro aquela aldeia deveria colocar presentes aos pés daquele pinheiro. Era enfeitado e eram colocados presentes em homenagem a Tamuz. Bom, na Babilônia, então ficou conhecido como Nimrod, Semíramis e Tamuz. Quando os persas eles conquistaram, foi uma grande potência, os persas levaram essas culturas, a cultura e a religião e a crença para outras nações.
Era assim que uma das formas que a crença era expandida era dessa forma. Os soldados conquistavam uma nação, levavam os escravos, junto com os escravos levavam a cultura e a crença. E assim a crença ia passando por onde esses soldados iam passando. Chegou então até a Grécia, onde os nomes foram mudados. Em vez de Nimrod, Tammuz e Semiramis, se tornou Zeus, Afrodite e Eros. Os egípcios, depois também que começaram a conquistar, trocaram os nomes para Osíris, Ísis e Horus. Bom, Nimrod nasceu 2.800 anos antes de Cristo, correto? 1.400 anos depois, 14 séculos antes de Cristo, na Índia, surge uma religião chamada Mitraísmo. Nesse período, o Império Romano ele começou a conquistar de forma abusiva. Então, o mitraísmo ele começou a ser expandido entre outras nações. Na época de Cristo, ou antes de Cristo, o mitraísmo já tinha chegado em Roma, correto? Já tinha chegado em Roma. Após a morte de Jesus, no século IV, o imperador Constantino ele viu que o crescimento do cristianismo estava muito forte. E ele sabia que não ia conseguir impedir o crescimento do cristianismo. Por um lado, os cristãos ganhando força. Por outro lado, o seu exército, os seus soldados, que tinha como religião o mitraísmo, né, onde Mitra era um caçador, assim como Nimrod foi um caçador, é a mesma coisa, é o mesmo personagem, só muda o nome. A religião do exército de Constantino era o mitraísmo. Do outro lado, a religião que estava crescendo era o cristianismo. Como é que Constantino ia conseguir, então, escolher um lado a seguir? Então, foi daí que surgiu a falsa conversão, que alguns até hoje creem que Constantino se converteu, mas uma falsa conversão, e nessa falsa conversão ele conseguiu juntar cristianismo e mitraísmo. Nas datas escolhidas por Constantino, colocou-se o dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus Cristo. Mas, na verdade, dia 25 de dezembro, como conta a tradição babilônica, não é o nascimento de Cristo, e sim de Tammuz. Não é o de Jesus, é o de Tammuz. Então, toda vez que nós celebramos, ou aqueles que celebram o Natal achando que está celebrando o nascimento de Jesus, na verdade, está celebrando o nascimento de Tammuz. O Natal é uma festa pagã. Então, qualquer um que pesquisar na internet vai ver e vai conseguir descobrir isso, que isso não é escondido de ninguém. Se você colocar no YouTube, padre fala sobre o mitraísmo, você vai ver que ele fala abertamente, não tem segredo. Então, o Natal, assim como outras festas, também, várias festas são pagãs. Nós estamos imersos no paganismo, estamos rodeados de paganismo. Se você procurar os meses do ano, ou por que janeiro chama janeiro, por que junho chama junho, você vai ver que tudo isso é influência romana. Então, o nosso cristianismo hoje, ele não é o cristianismo de Cristo. O cristianismo nosso hoje é um cristianismo paganizado. Isso não cabe por aí. No outro vídeo eu vou falar sobre a questão da guarda do domingo, que muitas igrejas elas creem. E nós vamos ver quem foi que mandou guardar o domingo. Mas, Maurício, o domingo não é o dia do Senhor? É o dia do Senhor. Mas quem foi que mandou guardar o domingo? Será que o domingo é para ser guardado, mas não era o sábado? Então, para um outro vídeo, eu vou estar falando sobre isso. Por enquanto, para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu vejo muitas denominações falando que, os pastores falando assim, não podemos deixar o mundo invadir a nossa igreja, não podemos não podemos cortejar com as práticas mundanas, não podemos deixar que essas práticas entrem na igreja. E as mesmas pessoas que falam isso, chega dezembro, montam a árvore de Natal dentro da suposta casa de Deus, que para eles é a casa de Deus. Na verdade, a casa de Deus somos nós, os salvos. Mas os mesmos pastores que falam que não devemos deixar
o mundanismo e o paganismo entrar nas igrejas é o mesmo que defende o Natal. Então, não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma coerência. Maurício, mas eu quero celebrar o Natal. Beleza. Eu nem ninguém pode dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. O mal dos crentes hoje é que eles querem mandar na vida dos outros. Eu só estou falando como é que surgiu a questão do Natal, correto? Se você quiser continuar praticando, tudo bem. Eu não pratico há muitos anos não pratico o Natal. Mas se você pesquisar a origem da árvore do Natal, a origem das daminhas de honra, você vai ver que nós estamos imersos no paganismo. Então eu fiz esse vídeo mais para falar sobre isso, correto? Que Deus te abençoe. Se você quiser compartilhar, compartilhe. A intenção é que o conhecimento chegue a todos. Eu vejo que o conhecimento hoje está muito restrito a um grupo. Isso não pode. Quanto menos conhecimento as pessoas tiverem, mais os líderes, seja eles religiosos ou políticos, mais vão continuar montando no povo. E nós precisamos de conhecimento. É o conhecimento que nos liberta. É o conhecimento que nos dá o poder para sermos livres nesses tempos tão difíceis. Que Deus abençoe a cada um de vocês.